O Anticristo, o filho do mal. Ele surgirá após o arrebatamento da igreja. Ele ainda não se manifestou porque o Espírito Santo o impede, como diz o texto bíblico, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A manifestação do Anticristo será um período caracterizado por pragas de toda ordem e pela manifestação do Anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O termo Anticristo é usado nas epístolas joaninas. Esse personagem nega que Jesus é o Cristo. O Anticristo opõe-se, rejeita, renega e contesta a Cristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Quando Jesus levar os escolhidos para os céus, aquele que ficou terá que enfrentar o governo do Anticristo. O governo do Anticristo será mundial. Ele governará povos, línguas, tribos e nações. Todos que ficarem terão que submeter ao governo do Anticristo. Texto baseado em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. No governo do Anticristo, ele trará uma falsa paz, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O Anticristo fará um concerto de 7 anos com Israel. Entretanto, na metade desse período, o concerto será rompido, baseado em Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O rompimento acontecerá porque os judeus descobrirão que fizeram acordo com o Anticristo. Só a partir daí é que começará o tempo de angústia para Israel. O Anticristo se assentará como Deus no templo de Deus. Baseado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele firmará uma grande perseguição, e perseguirá a todos que se opor ao seu governo. Muitos serão presos, torturados e mortos. O Anticristo ordenará que todos usem a sua marca, conhecida como a marca da besta, baseado em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 ao 18. E fez a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, e sejam postos sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. O Anticristo será ferido com a chaga mortal e será curado, baseado em Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. E viu uma cabeça com a ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. O Anticristo unirá todas as nações para guerrear contra Israel, com o intuito de aniquilar a nação escolhida por Deus. Neste tempo, no fim de 7 anos, Jesus voltará com os anjos e com os santos para salvar Israel e aniquilar o Anticristo com o sopro da sua boca. O Anticristo será destruído. Baseado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E o anticristo será lançado no lago de fogo, e lá viverá para todo sempre. Baseado em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O fim dos tempos está próximo, Jesus está voltando e ele levará a sua igreja. Aquele que ficar será submetido ao governo do anticristo, e muitos serão perseguidos até a morte. Se preparem, Jesus voltará em breve. Aqueles que não se arrependerem serão lançados no lago de fogo e serão atormentados para todo sempre, junto com o diabo, o anticristo e o falso profeta. Serão lançados no lago de fogo, e lá viverão toda a eternidade.